Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Jornal Menor que 3. A gente precisa urgentemente trocar esse nome porque eu não aguento mais. É um nome terrível, eu não gosto. Deixa uma sugestão nos comentários, gente, porque assim, esse assunto morreu e a gente não falou mais sobre isso, mas assim, a gente precisa conversar sobre isso, de verdade. Tipo assim, não dá pra ser esse nome. Enfim, hoje vai ser polêmico. Fica preparado. Então a gente vai começar assim com as coisas menos polêmicas. Na verdade, com basicamente uma das únicas notícias boas que tem. Tipo, acho que não tem mais uma depois dessa, talvez. Então se você tá querendo, assim, good vibes, já pode fechar o vídeo. Eu entendo super, tá? Sem julgamento, sem rancor. Que good vibes nós não estamos tendo hoje. E a nossa primeira notícia é uma ótima notícia. Os primeiros testes em humanos da vacina pro coronavírus tiveram resultados positivos. Eles disseram que a vacina conseguiu produzir anticorpos iguais às das pessoas que tiveram a doença em 8 pacientes que foram testados. E aí, em julho, eles vão começar os testes maiores, onde milhares de pessoas vão ser vacinadas e vão ser acompanhadas para ver se elas têm ou não a doença. Uma coisa engraçada dessa vacina é que, por a gente estar num cenário assim levemente caótico, eles estão pulando etapas e fazendo a vacina de uma forma um pouco diferente. Normalmente, uma vacina pode demorar até 10 anos para ficar pronta. E eles estão tentando fazer uma vacina com aí um ano e meio de vírus. Existem algumas fases na produção de uma vacina. Geralmente, antes da terceira fase, você testa milhares de pessoas para saber se a vacina funciona ou não. Mas eles vão fazer essa parte do teste na terceira fase. Eles estão aí invertendo os negócios pra tentar ser o mais rápido possível. Eles também estão meio que reaproveitando umas vacinas que já existem pra tentar fazer essa, pra gente chegar em algum lugar mais rápido, né? Porque realmente do jeito que tá, não dá pra ficar muito tempo, né? Que ninguém vai aguentar. E aí, a gente tem uma notícia já não tão boa, né? O que acontece? Tem várias empresas que estão correndo atrás dessa vacina. E aí, já tinha, por exemplo, uma empresa na França chamada Sanofi. Disse, por exemplo, que eles iam dar a vacina primeiro pros Estados Unidos, porque os Estados Unidos é que investia nesse tipo de coisa. Daí eles falaram, ok, isso, peraí, calma aí, como assim? A gente tá aqui e tal, você vai dar pra eles? E aí a Comissão Europeia defendeu que a vacina tinha que ser universal. Ninguém seria o grande detentor de uma patente da vacina, ela deveria ser um bem público, que o acesso deveria ser justo e universal. Ou seja, né, tipo, vamos vacinar todo mundo, não vamos ficar com essa putaria pra quem você vai vender a vacina primeiro, que palhaçada é essa? Dá a patente pra todo mundo faz a vacina, todo mundo vacina o mais rápido possível, a gente acabar com essa palhaçada rápido. Só que aí os Estados Unidos, que é justamente o país onde tiveram essas boas notícias da vacina ter dado certo e tal, virou e falou assim, acho que não, hein, gente, tô muito afim, não, a patente vai ser nossa, sim. O que pra mim é, tipo assim, um absurdo. Como assim o capitalismo permite isso? Tipo assim, tudo bem, você quer ter a patente do carro? Foda-se, tá bom, Elon Musk, sabe? Você quer ter a patente do celular? Tá bom, foda-se. Você quer ter a patente de um computador? Foda-se, Bill Gates, toma a sua patente. Não enche o meu saco. Agora, você quer ter uma patente de uma doença que literalmente mudou o mundo. Ele não mudou, parou mesmo. Parou tudo. Já infectou 4 milhões de pessoas no mundo em, tipo assim, sei lá, 5 meses. E aí você, tipo, vai falar sério que a patente é sua? Você vai sério tentar lucrar com isso? Não é possível que você não tenha o mínimo de escrúpulo. Não, mas eu deveria saber disso, né? Já que ultimamente aqui no Brasil, né? Escrúpulo é a última coisa que tá acontecendo. Então, por que é que eu tô tão chocada assim? Mas é claro. O capitalismo, ele precisa ter um limite. A gente desenha o limite do capitalismo aqui, ó. Você não quer acabar com uma epidemia. Esse é o limite do capitalismo. Mas aparentemente não. Aparentemente o capitalismo, ele não tem limite. Então vamos pra uma notícia assim, fofa, talvez, eu acho. Cães farejadores vão ser treinados para detectar coronavírus. É um jeito muito bom de você receber uma péssima notícia. Porque assim, eu prefiro receber uma péssima notícia, pelo menos tendo uma experiência agradável, do que tendo, sei lá, alguém colhendo meu sangue e fazendo assim com eles. Tipo, eu prefiro 1000 vezes um cachorro. Seria uma experiência incrível. Bom, senhora, agora a gente vai fazer o teste para coronavírus. Você pode ficar aqui nessa sala. A gente vai trazer os nossos cães farejadores. Caso o cão pule em você, isso significa que você... Ai, ele vai pular em mim. Ai, eu quero muito que ele pule em mim. Não, senhora, mas se o cão pular em você é porque você tá com a doença. Ai, mas ele vai pular em mim. Eu acho que você não entendeu muito bem.
Vamos continuar com essas notícias super sérias agora. A Câmara aprovou o uso obrigatório de máscaras em locais públicos, mas ainda não é obrigatório ainda, porque ainda tem que passar pelo Senado. Mas assim, como assim não era obrigatório ainda, gente? Como assim? Eu não entendi, não era? Não tinha que estar ainda? A gente tá, tipo assim, 2 meses atrasado, né? Tomar decisões. Tudo bem. Vamos aí, a trancos e barrancos, mas uma hora a gente chega em algum lugar, assim, nem que seja na cova. E aí, né, falando dessas decisões, assim, tomadas com meses de atraso, a LERJ tá votando um projeto de lei que daria o direito do governador do Rio de Janeiro, Witzel, de declarar lockdown. Aí, o que as pessoas fizeram? As pessoas subiram uma hashtag no Twitter, RJ contra o lockdown, dizendo que eles não querem que tenha lockdown. Olha, sinceramente, assim, eu não sei mais. Eu não sei mais. O que precisa para as pessoas entenderem? Meu Deus do céu. É desesperador. Eu não aguento mais. Eu tenho pesadelo toda noite. Chega. A gente tem que prender essas pessoas. Entendeu? Prender cada uma em uma casinha assim, que só tem uma cama. E você joga a comida pra debaixo e vocês vão ficar todos presos aqui. Até, tipo, a gente poder liberar vocês, seus animais. Ai, não posso nem falar que são animais. É, tipo assim, maldade com os animais. Os animais não são assim. Tipo, ai, sabe? Olha, vamos lá. Respirar um pouco, né, pra gente. Uma coisa que tá acontecendo que tá bem interessante, assim, pelo menos eu acho, é que a Anitta tá super politizada agora. A Anitta, ela dá umas comidas no cu, assim, de vários políticos. Por exemplo, esses dias, o Marcelo Ramos comentou assim: hoje descobri que existem Anitta Minions. Senhor, onde vamos parar? RS, RS, RS. Aí a Anitta falou assim: não vamos parar. Vamos evoluir, porque estão todos se disponibilizando a aprender mais sobre política pra saber como cobrar pessoas como senhor. Aliás, Anitta Minions também são eleitores, não deboche do povo, você trabalha pra eles. Eu achei muito escroto quando a Anitta participou daquela live e aí ela fez várias perguntas sobre política e a galera ficou: como assim você não sabe como as coisas funcionam? Gente, a gente não tem nenhum tipo de educação nesse sentido e até pouco tempo atrás era super normal brasileiros não terem a menor ideia de como funciona a política. Inclusive, é bem complicado mesmo, é feito pra ser complicado, pra você não entender nada. Então, você não tem que zoar uma pessoa que tá tentando entender. Assim, a pessoa tá tentando se educar. Você é um escroto que vai falar, sou ignorante. Gente, como assim? Se uma pessoa tá ali disposta a aprender, principalmente a Anitta, que tem um histórico de não se envolver em política, muito provavelmente, assim, eu sinceramente acho que por pura ignorância mesmo. A gente não tem que ser escroto com ela, a gente tem que ajudar. E olha só que passos enormes que ela já não deu. Eu tô, assim, muito orgulhosa, Anitta. Muito orgulhosa, é isso aí. E aí, assim, uma notícia que não tem nada a ver com nada, mas que eu achei interessante, porque, assim, eu gostaria de dar notícias que não tem nada a ver com nada, só que o Brasil, tipo, me obriga a falar de coisas horríveis, mas, assim, de qualquer jeito, o novo livro dos Jogos Vorazes saiu. É A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, só que ele não saiu em português ainda, ele só sai em português dia 19 de junho, mas se você quiser treinar o seu inglês, sei lá, já tá em inglês. Eu adoraria ler, porque quando eu li Jogos Vorazes eu fiquei, tipo, super viciada. Só que, assim, no presente momento, eu não sei se ler sobre uma distopia vai fazer bem pra minha saúde mental, que já tá, tipo assim, por um fio. Esses dias, tipo assim, eu voltei pra casa, caso vocês não tenham reparado. Tô na minha casa de volta, inclusive tinha que ter falado isso no início do vídeo, que eu voltei pra casa, esqueci. Maluca. Aí o que aconteceu? Tipo assim, cheguei na minha casa, eu tive um surto psicótico, assim, tipo, fiquei super ansiosa, fiquei andando na minha casa de um lado pro outro, assim, tipo, não conseguia fazer nada, não conseguia tirar a roupa de cama da minha cama, trocar, que tinha 2 meses que a cama tava parada, empoeirada. E aí, assim, o telefone tocou, aí o porteiro disse: vou colocar as compras do supermercado no elevador. E aí eu comecei a desabar de chorar, porque o porteiro está se expondo por mim. Que herói, meu Deus, pra esse prédio. Acabou pra mim. E foi horrível, coitado do meu namorado, que teve que aguentar, assim, eu completamente surtada. Mas passou, gente. Ou não, como vocês podem perceber, ainda estou um pouco surtada, talvez. Vamos continuar. Tá difícil, a gente chega lá em algum momento. Tem uma notícia, agora eu vou botar minha cara séria, porque essa notícia é séria. Terça-feira foi divulgado um tweet, e foi assim que a gente meio que ficou sabendo das coisas, porque hoje em dia é tudo assim, a gente descobre por tweet mesmo, né? João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, tinha sido baleado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, por policiais que estavam invadindo uma comunidade atrás de traficantes, e eles simplesmente levaram o menino embora. A família estava preocupadíssima procurando o menino em vários hospitais, ele não tinha dado entrada em nenhum hospital, teve todo
toda uma comoção na internet procurando pelo menino e no final a família o encontrou no IML de São Gonçalo. Eu não sei nem o que dizer. Desculpa, eu tô rindo de nervoso, gente, eu faço isso. Porque assim, essa não é a primeira notícia de crianças baleadas em favelas do Rio de Janeiro, de negros que são presos por crime que eles nem cometeram, que eles têm prova de que eles não cometeram, não tava nem na cidade quando aconteceu, e ainda assim eles são presos. Não é a primeira vez que isso acontece, não é a segunda vez que isso acontece, não é a terceira vez que isso acontece. É uma coisa que, tipo assim, eu não passo, sei lá, acho que uns 15 dias sem ver uma notícia dessa. E chega um momento em que você olha e você fala assim, meu Deus, mas eu não sei mais o que fazer. Daí eu falo aqui no meu canal, caralho, olha o que eles estão fazendo. Tipo assim, eu não sei o que aconteceu com o Rio de Janeiro, assim, sinceramente, porque a maioria desses casos que eu vejo são sempre no Rio de Janeiro. Meu Rio de Janeiro está morto. Mataram o meu Rio de Janeiro. Eu não sei, tipo assim, explicar. E aí te dá uma sensação de falar assim, e agora, o que eu faço? Porque, e aí, tem quase 2 milhões de pessoas que me seguem aqui e eu vou falar aqui e não vai adiantar nada. Porque tipo, acontece o tempo inteiro. Mas é isso, né? A gente tem que falar sobre isso mesmo. A gente tem que divulgar esse tipo de coisa. Tem que gritar, porque é o tipo de mudança que possivelmente não vai acontecer tão cedo. Talvez a gente nem chegue a ver realmente, de fato, esse tipo de mudança. Mas é só a gente insistindo muito que a gente consegue mudar. Porra, é foda. É foda de ter que encarar isso. Você falar, lá vou eu falar a mesma coisa de novo. Assim, não era pra gente já ter passado desse ponto, sabe? Não era pra gente já não tá mais fazendo esse tipo de coisa. Como que a gente vive num estado assim, sem... Gente, sério, assim, tipo, num estado que as coisas estão, por quê? Por que ninguém legaliza a porra das drogas? Por que vocês insistem em ainda brigar contra o tráfico? Desculpa, fiquei nervosa, bati meu joelho, doeu. Por que vocês ainda insistem em brigar com essa briga imaginária com o tráfico? Meu Deus, legaliza o negócio, cobra imposto, sabe? Tipo assim, soluciona o problema de uma maneira minimamente racional. Vocês já estão há anos tentando fazer o negócio. Não viu que não dá certo? Tipo, claramente não dá certo. Vocês estão matando garotos de 14 anos de idade dentro da casa deles. Não deram nem entrada no hospital. Tipo assim, só sumiram. Tá, vamos lá, vamos pra última. Que, olha, eu acho que eu vou gravar esses vídeos bebendo, porque o Brasil me obriga a beber. Enfim, vamos pra próxima. E a próxima é, assim, a polêmica da semana. Esse assunto tá nos Trending Topics já tem 2 dias. Apareceu no Cidade Alerta. Todo mundo tá falando sobre isso, que é o caso da Bel para Meninas. Subiram uma hashtag no Twitter chamada Salvem Bel para Meninas, por conta de uma thread que viralizou. Primeiro, eu vou apresentar os personagens dessa história pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. A Bel, ela tem um canal chamado Bel para Meninas. Esse canal começou há muito tempo atrás, 5 anos atrás, com a mãe dela, a Fran, fazendo penteados na Bel e postando no YouTube. E a Bel era uma menina super desenvolta, super carismática, e foi uma coisa meio natural. E aí a Bel começou a fazer brincadeirinhas, novelinhas e esse tipo de conteúdo pra crianças no YouTube. O maior deles, o da Bel, tem quase 8 milhões de seguidores. O da mãe dela, acho que tem quase 7. E esses canais fazem mais de 30 milhões de visualizações por mês. Bom, uns dias atrás uma thread viralizou no Twitter. Uma thread onde a pessoa dizia achar que a Bel era uma menina que era muito pouco desenvolvida pra idade dela. Comparava ela, a aparência, as roupas e o conteúdo dela com o conteúdo e a aparência de outras meninas que tinham começado mais ou menos ali ao mesmo tempo que ela e que tinham a mesma idade que ela, o conteúdo que elas faziam antes, 5 anos atrás, e o conteúdo que elas faziam hoje. E o dessas meninas evoluiu, elas hoje em dia têm 13 anos, elas estão fazendo outros tipos de conteúdo que são de meninas já entrando na adolescência, e o da Bel continuava bem infantil. E aí essa thread dizia que a mãe da Bel parecia ter culpa nisso, que a mãe da Bel infantilizaria a filha e a forçaria a fazer conteúdos infantis e se comportar de uma maneira mais infantil para manter as visualizações. E aí o negócio explodiu. Algumas das cenas que viralizaram desse caso é uma onde a Bel aparece vomitando por causa de um challenge, que a mãe fala pra ela beber um smoothie, a Bel diz que vai passar mal, tem ânsia de vômito, aí a mãe joga a bebida em cima dela e ela vomita, dá pra ver, tá no vídeo. No canal também tem vários vídeos onde a Bel aparece chorando por causa de nota e outros momentos onde ela parece estar um pouco constrangida. Mas eu tenho algumas considerações pra gente fazer sobre isso. Eu pensei muito em falar sobre esse caso ou não, porque eu não queria tacar mais lenha na fogueira. Não porque eu quero passar pano pra ninguém, eu não sei quem tá certo e errado. Eu acho que isso merece uma investigação pelo poder público, no mínimo, mas eu queria que a gente entendesse e lembrasse que a gente tá falando... Vou até fechar meu notebook. Não precisa mais disso. Que a gente tá falando de uma menina de 13 anos. E assim, ó, isso vindo de uma pessoa que trabalha com internet tem 10 anos. Fez 10 anos agora em maio. 10 anos que eu trabalho com internet. E assim, já passei por coisas que me colocaram realmente em uma posição de muita ansiedade, de muita tensão, de não conseguir dormir à noite. E eu sou uma mulher adulta. Eu tenho muito mais mecanismos pra lidar com as minhas coisas do que uma menina de 13 anos de idade. Então você não imagina, assim, como que não é ter milhares e milhares de pessoas falando de você, falando da sua família, falando da
sua mãe, revirando vídeos seus antigos, aparecendo no Cidade Alerta, todas essas coisas. Como que não deve estar a cabeça dessa menina? Só se coloca no lugar dela e pensa em você. E se você tem 13 anos, pensa como não seria. E se você já passou disso, volta um pouco no tempo e pensa em como você era com 13 anos. Como que você não estaria lidando com isso? Eu fiquei pensando se eu fazia ou não, porque eu não queria botar mais lenha na fogueira. Porque eu acho que o nosso caminho tem que ser denunciar pra alguém ir lá investigar e não ficar falando disso na internet. Só que já tá no Cidade Alerta. Daí quando apareceu no Cidade Alerta, eu falei, bom, eu lavo as minhas mãos, né? Porque daí o que sou eu agora falando mais sobre isso, né? Pelo menos eu vou estar tentando tacar um copinho d'água na fogueira, assim. É só pra gente fazer um exercício de empatia com a Bel. A gente fazer essas coisas desse jeito na internet, assim, causa muito na cabeça da pessoa. E muitas vezes a gente acha que a gente tá fazendo uma coisa ótima, incrível, mas vocês não têm ideia de como isso afeta alguém. Eu sou totalmente contra a cultura de cancelamento, porque assim, eu acho que as coisas não devem ser resolvidas dessa forma. Eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem que educar e, se possível, a gente ir atrás de medidas legais pra parar o que a gente acha que é errado. Mas fazer linchamento público, putz, é barra. Principalmente quando a gente não tem todas as informações de alguma coisa pra gente saber realmente o que tá acontecendo. A mãe da Bel não falou com Cidade Alerta, não se pronunciaram. A única coisa que fizeram até agora é um post no Instagram sobre isso. E assim, eu não consigo imaginar como é que a Bel não tá, entendeu? Porque eu penso nesse outro lado aqui, da pessoa que tá ouvindo tudo isso. E por mais que não estejam falando necessariamente mal dela, não significa que não estão falando dela. Não significa que isso não vai causar uma caralhada de minhoca na cabeça. Eu fico pensando assim, gente, se essa menina não tem ainda síndrome do pânico, ela tá no caminho? Provavelmente, hein? Porque é muito pesado, ainda mais quando você tem 13 anos. Então, assim, eu peço pra que vocês tenham compaixão quando vocês forem compartilhar esse tipo de conteúdo sobre crianças. Eu acho que há outras maneiras da gente fazer isso, talvez, do que esse tipo de coisa, do que ficar fazendo piada, do que ficar fazendo linchamento público. Vamos com calma. E eu acho principalmente que o que a gente precisava, real, era uma legislação contra essas coisas. Porque assim, a gente já viu isso acontecer com Melody. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Tem um caso muito famoso de um canal chamado Daddy-O-5. Era um canal onde o pai praticava bullying com os filhos real, fazia os filhos se baterem, humilhar. Tinha um menino especificamente que ele humilhava muito e no final ele perdeu a guarda das crianças. Trabalhar com a internet é um trabalho. Por mais que pareça que não é um trabalho. Toda criança que tá trabalhando, seja na internet, seja na TV, seja em qualquer outra coisa, precisa de um cuidado, de uma legislação, de regras. Pô, o YouTube é terra de ninguém, né? De vez em quando a gente tenta botar mais regras, mas é meio difícil, porque é meio terra de ninguém. Hoje em dia é um pouco mais terra de alguém, mas ainda assim, ainda tem bastante mato. Tipo assim, sabe, quando eu cheguei aqui era tudo mato, ainda tem bastante mato. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter alguém que fale assim, tá, essas são as regras. Eu não acho de jeito nenhum que tem que proibir canal de criança. Eu acho que deveriam haver somente regras pra esse tipo de conteúdo, sabe? Uma coisa que eu acharia legal era se os pais intervissem menos. Se fosse realmente só uma brincadeira de criança, as crianças gravam, as crianças brincam e elas fazem o que elas querem fazer e o pai tivesse ali como um mediador pra ter certeza que tá tudo certinho, pra ter certeza que não tá cruzando nenhuma linha, ver os comentários, ver se as brincadeiras estão ok, ver se o conteúdo tá ok, sabe? Mas que não deveria ser uma coisa ali que o pai tá numa posição de poder, sabe? Mas mais numa posição de mediador. Mas essa é a minha opinião, apenas. Do que eu acho que seria mais interessante pra gente assistir, pra gente ver e pras crianças se divertirem também, porque deveria ser uma diversão e que se tiver trazendo dinheiro, que bom, mas é uma diversão, sabe? É uma coisa que ela faz ali e que tem um adulto supervisionando a brincadeira. Mas não que tenha ali um pai com um papel de diretor, sabe? Eu acho que isso seria uma coisa que funcionaria muito melhor pra canais infantis. Mas enfim, a gente ainda vai ver como essa história vai se desenrolar. Mas, por favor, pelo amor de Cristo, assim, olha, tentem maneirar no que vocês falam sobre crianças de 13 anos na internet. Por favor. Porque às vezes a gente acha que a gente tá fazendo bem, mas o inferno tá cheio de boas intenções. Então é isso, não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!